Boa tarde a todos. Não, é só uma observação que eu fiz, que parece que ficou uma dúvida sobre a questão dos equipamentos se não forem encontrados, né? E que a FIFA indica marcas, mas deixa à vontade para que se contrate similares. Quer dizer só o seguinte, a FIFA não obriga a usar aquelas marcas, mas a descrição técnica dos equipamentos está toda lá detalhada. Então, acho que isso supre essa questão. Ok, por favor. Dentro desse mesmo tema, a pergunta... Por favor, se identifique para facilitar. Valmir Araújo, da Agreco Energia. Dentro desse mesmo tema, a pergunta que eu tenho a fazer é: responsabilidade de quem julgar se é similar ou não ao que a FIFA colocou na descrição? A própria Secopa, nós ainda estamos definindo se será a Secopa diretamente ou se por o pregoeiro. Ah, tá. Sim. Vamos ver, vamos unificar aqui a opinião. Então, a Secopa vai definir internamente como vai ser o acompanhamento do processo e, lógico, através do pregoeiro oficial ou do órgão destinado para este fim, que pode ser, inclusive, uma instituição contratada com essa finalidade. Doutora Lília? Então, como o Alexandre já falou aqui, todas as especificações técnicas serão descritas no edital. Então, o que será feito? Então, nós faremos um comparativo, o gestor do contrato fará um comparativo entre a especificação feita no edital, que é a especificação da FIFA, e entre a apresentada pela empresa. Então, essa será a forma de verificar se está dentro da especificação. Exato. Existe uma comissão especial de licitação criada especialmente para este fim. Boa tarde. Eu gostaria de complementar que, em qualquer licitação, a comissão de licitação pode se valer, através de diligências, de técnicos em cada área. E, naturalmente, se for área específica dessa área de eletricidade, transmissão, ou que seja, geradores de última geração, de impacto, se a comissão, naturalmente, que a atividade meio não é fim, não tem experts nas áreas técnicas específicas, haverá de se socorrer de quem possa realmente fazer essa avaliação. Pronto, portanto, a responsabilidade da Secretaria é através de suas áreas técnicas coordenadas pela Comissão de Licitação. Me chamo Thaís Araújo, sou estudante de Direito da Faculdade Rui Barbosa, e eu fiquei com dúvida em relação se essas estruturas elas serão aproveitadas para a Copa de 2014 ou se serão feitos novos investimentos, por exemplo, no que mostrou aquela estrutura para ser posto cabeamento para as redes de televisão. A princípio, o que está previsto é que tudo seja desmontado e remontado um ano depois. Certo? Isso a princípio. Nós estamos e vamos conversar com a FIFA para ver do que pode ser reaproveitado ou até continuar on site por um ano. Repare bem que nós estamos ocupando um equipamento que tem um contrato de uso. Ele tem uma finalidade. E a empresa que construiu esse ambiente, esse equipamento, vai usufruir dele para tirar dele retorno do investimento que foi feito. A Arena Fonte Nova tem 30 anos de exploração, vai ser explorada comercialmente pela FNP durante esse tempo, e vai haver atividades entre uma Copa e outra. O que nós pudermos deixar pronto, que não atrapalhe a operação do estádio, certamente nós vamos procurar fazer com que permaneça. O que atrapalhar a operação do estádio, nós temos a obrigação de retirar, porque nós não podemos influenciar no resultado que a FNF precisa tirar desse equipamento para conseguir ganhar dinheiro com ele, que foi a finalidade que ele foi construído. Respondo a sua pergunta? Existe essa preocupação, sim. Nós vamos ver o que é possível que fique
para a gente não ter que fazer o trabalho 2 vezes. Por favor. Boa tarde, Miriam, Auditoria Geral do Estado. Assim, mas até alguns lembretes. Claro que essa questão da marca, é óbvio que ela não vai sair, nem vai poder sair. Do mesmo jeito que a gente não pode dizer assim, vamos ver se não tiver tempo, vamos só tirar a marca. Não dá também, se não tiver tempo, só tirar a marca. Porque, às vezes, tem certas características de algum produto que elas só podem ser próprias de uma determinada marca. Então, tem que ser analisado um a um e fazer, inclusive, essa capacidade de adequação, entendeu? De variação dentro daquela característica de um item dentro de uma marca. E aí eu tenho certeza que isso acontecerá, né? Acho que a gente é só mais um reforço aqui. A outra coisa, Alexandre, que você até já apresentou lá no GE de Transparência, também que você faz parte, alguma coisa sobre o assunto, mas que eu gostaria, assim, de voltar a perguntar, inclusive para o público aqui. A FIFA ela dá várias características já, referências, itens, quantidades, possivelmente, mas isso não pode ser dentro de um abstrato, porque isso é adequado a um espaço. Né? Então, no mínimo, tem que ter uma adequação de um determinado projeto. A minha pergunta é, já houve essa etapa de uma adequação do que é a referência da FIFA com o que, de fato, se pretende fazer? O material da FIFA ele é muito específico no detalhamento de cada ambiente e de cada... Ele não detalha somente os equipamentos e as facilidades que devem ser disponibilizadas. Ele também detalha cada ambiente, quais são as características que esse ambiente vai ter, qual a finalidade dele, tem uma explicação bem detalhada disso. As plantas que a Arena nos fornece, elas são divididas em algumas partes, né? O que nós chamamos de master plans, tem master plans do site como um todo e de cada andar ou nível que a Fonte Nova tem. Nesses andares está muito bem especificado e qualificado onde fica exatamente cada ambiente que ela precisa ter. Então, não há nenhuma dúvida para quem olha as plantas que nesse lugar, plotado dentro da Fonte Nova, que nesse local está tal coisa. Também, as estruturas temporárias serão montadas em ambientes já construídos dentro da Arena Fonte Nova. Vamos falar em modo evento e modo legado. Se nós andarmos hoje dentro da Arena Fonte Nova, que ainda está em construção, nós vamos ver nas diversas salas e espaços fechados uma placa com 2 dizeres. Modo legado, aqui fica a sala dos gandulas. Modo evento, aqui fica a sala do Tatu Bola, tá? Que é o mascote. Então, existe uma finalidade de um ambiente que é usada no modo legado e uma finalidade daquele ambiente no modo evento. Isso, per si, já delimita exatamente o local onde aquele equipamento ou aquela facilidade vai ser implementada. E as plantas que a gente chama de genéricas, elas dão uma ideia do conteúdo daquela área e do layout que ela tem. Há uma correspondência até um tanto óbvia entre o que está definido no master plan, que é exatamente aonde fica a área, e a planta genérica, que é como essa área deve ser montada. Então, eu não vi no trabalho de análise dessas plantas nenhuma dificuldade em realizar o trabalho por conta disso. Se é que eu respondo a pergunta da senhora, doutora Miriam. A FIFA, portanto, já fez essa adequação em cima já do espaço. Isso que já está saindo, que já está feito, já é com essa adequação. Nós recebemos o último conjunto de plantas com as últimas verificações da FIFA no dia 13 de outubro. A versão 5 das plantas, que não é essa versão aí, a versão 5 é mais nova que essa é a versão 4. Nós vamos imprimir um conjunto da versão 5 para trabalhar. Vale ressaltar, doutora, que a FIFA tem uma consultoria contratada, né, com este fim, uma consultoria chamada Arena Consultoria, e é este órgão que é responsável, do ponto de vista legal da FIFA em nível nacional, por apresentar o conjunto de documentações técnicas da área de engenharia.
Estela Tavares, da GL Eventos. Nós encaminhamos várias perguntas via e-mail. E eu gostaria de saber como essas perguntas vão ser respondidas. Doutora Adriana, por favor. A GL Eventos que encaminhou uma série de questionamentos via e-mail. Então, Alexandre. Nós já recebemos os e-mails, eu já enviei um agradecimento a Rafael pela contribuição, são todos eles, todos os questionamentos que ele colocou são pertinentes. Nós, por conta da própria audiência que nós estávamos preparando, nós não pudemos nos dedicar às respostas. Elas já estão rascunhadas. Alô? Elas já estão rascunhadas e nós vamos disponibilizar essa resposta por e-mail diretamente a Rafael e também as publicaremos no site da Secopa para que todo o público possa ter acesso a ela, saber o que foi perguntado e o que foi respondido. Obrigada. Uma outra pergunta é o seguinte: vários itens da planilha, tá, eles estão blocados, ou seja, não existe um quantitativo claro. Posso dar exemplo? Questão de pavimentação, não diz a metragem de várias áreas, segurança, não diz a quantidade de pessoas, limpeza, água, consumo de água, não tem um quantitativo. Como isso vai ser trabalhado? Tem razão. A planilha de quantidades que foi disponibilizada para consulta pública é uma planilha um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco menos trabalhada do que a planilha que vai compor o edital. Nós, desde a consulta pública até hoje, nós estamos trabalhando essa planilha para retirar algumas coisas de dentro dela que não precisariam ser feitas de imediato. Tá? Muito difícil, nesse processo que nós estamos vivendo, a gente informar o público que está trabalhando com isso, que não é mais a planilha A, é a planilha B. Nós achamos que isso vai dar mais confusão. Nós deixamos isso para o mercado resolver, e o mercado pode muito bem deixar de precificar o que ele não consegue precificar, porque isso é justificável. Alguns itens dessa planilha não devem constar no edital de contratação. Exemplo muito bem dado, a parte de pavimentações. Por quê? Porque se trata de uma atividade específica, que é uma atividade de engenharia civil. Nós vamos apartar dessa planilha de quantidades os elementos que digam respeito a demolições, construção de paredes, pavimentação de áreas, porque serão tratadas em uma licitação à parte, que vai ser lançada em breve. Tá? Tem alguns itens lá, por exemplo, eu tirei alguns itens da planilha, nós tiramos. Um eu esqueci de tirar, e todo mundo deve ter visto que não faz sentido. Mantivemos equivocadamente na planilha L ponto, que, obviamente, quem olhar lá vai dizer, vou fazer um L ponto aqui, aonde? Não tem especificação nem de aonde. Isso está sendo tratado objetivamente pelo governo do Estado para atender os quesitos FIFA também. Boa tarde, meu nome é Camila Gramacho. E no início se falou em obras de estrutura de mobilidade urbana. Aqui. Eu gostaria de saber, porque no início falou sobre estrutura de mobilidade urbana. E eu gostaria de saber quais seriam essas, já que estamos falando de obras temporárias. No caso da mobilidade urbana, existe um grupo de trabalho sobre mobilidade urbana e não está inserido na questão das estruturas temporárias. A mobilidade urbana está sendo tratada, no caso das estruturas, nas mudanças que serão realizadas no entorno da arena, né, do ponto de vista de ônibus, os diversos roteiros, inclusive também para o FanFest. Mas a mobilidade urbana entra como item do ponto de vista da reorganização do trânsito e do tráfego. Necessariamente não existem obras, não é objeto da licitação, do processo licitatório. Teremos situações em que as estruturas temporárias elas precisam interagir com o tráfego. E aí sim você tem a participação no processo. Mas obra ou ação em si efetiva não existe. Aquela questão colocada por doutora Lili está relacionada ao conjunto de ações desenvolvidas pela Secopa em parceria com outras secretarias. Boa tarde. Meu nome é Karine, eu sou pregoeira da PGE. E me bateu uma curiosidade técnica como pregoeira. Eu vi que Alexandre disse que ia ter uma reunião em dezembro e em janeiro com os fornecedores. E que com os licitantes.
e que, acho que 1º de fevereiro já estaria praticando o contrato. Então, vocês estão contando que o pregão vai sair em mais ou menos menos de 15 dias, né? A gente sabendo que o pregão é uma caixinha de surpresa. Bem lembrado. O pregão está previsto para acontecer no dia 18 de janeiro. E a gente espera ter agilidade para que esse contrato esteja assinado até final de janeiro, para que em 1º de fevereiro a gente possa começar a fazer a mobilização, as empresas possam começar a se mobilizar para efetuar o trabalho, tá? Então, de 18 a 30 é o tempo que a gente tem para viabilizar o contrato. É óbvio que todos estão vendo aqui que os tempos que nós temos são muito exíguos. A gente tem que ser bastante objetivo para conseguir chegar onde a gente precisa. Continuam abertas as inscrições para intervenções, considerações. Com relação ao pregão eletrônico... Por favor, se apresente. De novo. É Estela Tavares, GL Events. Com relação ao pregão eletrônico, nós verificamos que no artigo... Pregão presencial. Presencial, desculpa. No artigo 53 da Lei 9433, que vai ser a lei, segundo informações, que vai reger essa concorrência, né? O parágrafo 2, a modalidade deve ser usada a concorrência e não o pregão presencial, como sugerido. Doutora Mari. Não, eu não tenho agora, que nós fizemos essa observação. Artigo 53. Ela responde. Essa não é uma licitação internacional, embora vá ser admitida a participação de empresas estrangeiras, e é esse ponto que ficou ali um pouco ainda para resolver, mas sediadas no Brasil através de filiais. Então, por isso, não é mandatória a concorrência. Não é uma licitação internacional para seguir aquelas publicações todas, nada. É uma licitação interna, aberta, para também empresas estrangeiras participarem. Mas será realizada aqui dentro do nosso território, por isso pode ser o pregão. A senhora poderia me informar o que seria uma concorrência internacional? Nós estamos falando de um evento internacional com presença de empresas internacionais. Então, eu realmente gostaria de entender o que seria um caso de uma concorrência internacional. Normalmente, obras de grande porte, né? Uma licitação de um valor extremamente expressivo, que demandem mesmo uma tecnologia muito especial, pode-se abrir, principalmente aquelas licitações que são feitas com recursos de organismos multilaterais, como o BID, como o Banco Mundial, a IFC, enfim, esses organismos. Essas são necessariamente quando tem porte, concorrências internacionais, porque o dinheiro vem de organismos multilaterais. Mas não é o caso aqui. Inclusive, nós estamos até fazendo audiências, buscando elementos do segmento interessado, mas, a rigor, o valor desse certame sequer implicaria. Mas, como é uma coisa inédita, né, no nosso Estado e país, sediar uma Copa, nós precisamos realmente que o mercado se interesse e agregue o que vem agregar. Mas é uma licitação que pode perfeitamente ser atendida por concorrente nacional, local, porque não se está se falando de obras de grande vulto, isso aí é a realização de um mega evento, sem dúvida nenhuma. O trabalho é muito grande, principalmente a ser celebrado por um integrador. Essa é a ideia que deve se ter desse tipo de certame. A empresa vencedora, naturalmente, dificilmente ela poderá estar só, a tendência natural ela está consorciada, e consorciada subcontratar, porque ela terá que fazer a integração de uma série de atividades que não podem ser isoladamente contratadas, porque há todo um cronograma que impõe
que sejam ações articuladas. Então, eu não posso, por exemplo, contratar quem faça uma estrutura tubular em tal lugar e contratar os geradores com a empresa X fora da concorrência, porque se isso tudo não se concatenar, simplesmente o evento não acontece. Mas, realmente, não há também nenhuma necessidade de ser uma concorrência internacional. É uma concorrência nacional admitida a abertura para interessados estrangeiros que tenham filial no Brasil, seguindo as prescrições do Código Civil sobre a instalação de filiais de empresas estrangeiras. Ok, doutora, obrigado. Boa tarde, meu nome é José Francisco, da Faculdade Rui Barbosa, e minha dúvida é que, em relação aos contratos onerosos que estão sendo feitos para a sede em Salvador, são fornados exclusivamente pelos governos do Estado, financiados pelos governos do Estado. Então, é isso que eu queria saber. E também, de onde vêm os recursos que serão feitos? Os recursos são do Fundo do Tesouro do Estado da Bahia. Agora, lógico, estão vinculados ao acordo... Não? Sim, vou chegar lá. O objetivo principal desse processo é que você tenha também algumas estruturas que sejam financiadas com recursos do governo federal. Isso ainda está em discussão, se o governo federal vai assumir uma parte das estruturas. Esse vem sendo, mas são recursos do Estado. Obrigado. Alexandre. Sobre outro tema, né? É só para lembrar, para a gente não correr o risco de esquecer, quando acessou o site para obter as informações para essa audiência pública, viu lá que tem um e-mail disponível. Então, não só para a plateia que aqui está, também para os que nos assistem pela internet, podem ser feitas perguntas direcionadas a esse e-mail, nós vamos procurar responder até a data do pregão, que vai ser 30 de novembro. A gente lança o editor. Ok? Oi, boa tarde. Leonel Borba, analista técnica do CREA Bahia. Nós vimos uma preocupação muito grande aí na questão da certificação dos atestados por aqueles órgãos estrangeiros. A gente entende que isso impõe uma limitação, principalmente para as empresas locais, né? Uma limitação que eu acho que deve se pensar isso de uma forma com carinho, né? A outra questão é a participação de empresas estrangeiras. Essas empresas estrangeiras que vêm ao Brasil, eu não sei se vocês vão considerar ela independente ou como consórcio, porque existe uma legislação profissional que, para essas empresas estrangeiras atuarem no Brasil, tem algumas limitações, que deve ter um visto temporário, visto estrangeiro, etc. Então, eu acho que deve atender também, se participarem independentemente, atender à legislação profissional. Quanto à questão da atestação, ali ficou aquela pendência justamente por isso. Nós entendemos que também aqueles atestados podem ser apresentados, mas não apenas aqueles atestados. O importante é que se consiga atestar a realização de um evento desse porte. Embora seja pregão, as especificações do que a administração precisa, né, que são os outputs, isso aí nós temos que estabelecer. O que é necessário? Há empresas nacionais que podem, sim, realizar esse evento e essa questão vai ser melhor esclarecida no termo de referência. E a outra questão foi a das sociedades estrangeiras sediadas. Realmente, se já não tiverem tomado todas as providências, não dará tempo, porque precisa-se pelo menos 3 ou 4 meses para instalar uma filial de uma agência, de uma sociedade estrangeira aqui, porque há autorização específica, como diz o código, mas a gente também não deve se surpreender que isso tudo já tenha ocorrido, porque não é também da agora, né? Isso não é uma coisa nova. A Copa já foi criada a secretaria desde 2009, então
todo mundo no mundo está antenado com a realização de um evento como esse e, naturalmente, o segmento interessado, que menos anda voa, né? Então, já estão instalados aí, provavelmente, em stand-by, porque não deixarão, com certeza, de concorrer a um evento como esse. Só outro esclarecimento, quando a Alexandre falou aí na questão da engenharia, porque eu vejo nessa licitação 2 eixos. Tem um especificamente de produção de eventos e tem outro que está dentro da engenharia. Aí eu não sei, vai participar empresas de produção de eventos e empresas de engenharia. E aí, como essas empresas de produção específica de evento vai atender a questão da legislação, a questão de ter um profissional ou registro no conselho, alguma coisa desse tipo. Por gentileza, não, o senhor podia ser mais específico na discriminação do que seria Sim, engenharia? assim, o objetivo da licitação, ela envolve empresas específicas só de produção de eventos, né, e empresas que têm atividade de engenharia. Por exemplo? Por exemplo, nós temos montagem e desmontagem de estrutura metálica, é uma atividade de engenharia. As questões de hidráulica, elétrica, etc., é questão de engenharia. E outras empresas que são o quê? Ela vai fazer a parte da gestão do evento. Engloba essa licitação esses 2 tipos de empresa? Olha, o que nós estamos considerando e nós apartamos das especificações FIFA são aquelas intervenções mais vinculadas à engenharia civil, porque, por 2 motivos, precisam ser realizadas antes e são específicas de um segmento, pode atender muito melhor do que uma empresa de evento atenderia. Então, esse tipo de consideração nós já fizemos. Agora, no que se diz respeito à produção do evento, quando se contrata uma feira, quando se contrata um evento, se contrata uma empresa para ela conseguir tudo. Então, o fornecimento de energia elétrica está contido no escopo de atendimento do evento. É uma responsabilidade da integradora fazer isso. Idem para fornecimento de água e recolhimento de resíduos, água servida, também. Entende? Então, nós consideramos que esse trabalho, como eu disse aqui, existe responsabilidade técnica, mas a responsabilidade técnica, ter uma responsabilidade técnica não significa que seja uma empresa de engenharia para um serviço de engenharia. Uma empresa de eventos também tem que ter responsabilidade técnica, porque ela produz resultados que implicam numa certa expertise de engenharia, óbvio. Mas não é uma obra ou uma coisa de engenharia, é um evento. Então, tem que haver, sim, um técnico responsável. Até para mais áreas, como o senhor falou, você está perfeitamente certo. Tá? Carla Mariane. Eu só queria reforçar o ponto das empresas estrangeiras, porque, na verdade, quando a gente coloca empresas estrangeiras, são aquelas que têm filiais aqui no Brasil. A gente não vai lidar com empresas estrangeiras que não tenham sede aqui, não tem uma filial, sede não, uma filial aqui. E eu só queria deixar isso reforçado. Doutora Adriana. Boa tarde. Quanto a essa última pergunta que a Alexandre respondeu, em momento algum ficou especificado que teria que ser empresa de engenharia ou empresa de evento, né? Porque o que nós estamos contratando é um serviço. Então, é um serviço que é de montagem, desmontagem, fornecimento de material, de equipamento, de bens, de limpeza dos ambientes, de sua montagem até a desmontagem. Então, não há essa necessidade de ser especificamente uma empresa nem de engenharia, nem de serviço, mesmo porque, como foi passado ali no PowerPoint, a empresa pode subcontratar, desde que não seja nem serviço de gestão, nem de elaboração, não é isso? Alguma coisa que se fala assim, né? Gerenciamento, exatamente. Então, não existe essa limitação. Quem é o próximo? Eu. Boa tarde aqui. Tá. Meu nome é Ana Caroline, eu sou da Faculdade Rui Barbosa e eu fiquei curiosa com a resposta sobre de onde sairia a verba para uma parte dessas reformas, que o senhor disse que sairia, se saísse, seria uma parte também do Estado, possivelmente. Então, eu fiquei curiosa para saber se seriam implementados algum tipo de campanha, alguns projetos sociais para dar retorno a essas verbas para a própria população depois da Copa poder usufruir disso, de alguma forma. A ideia é que a criação da Secopa é a criação de uma instituição ou de um ente governamental que permita que a Copa do Mundo, ela, além do evento em si,
que o evento é patenteado FIFA, ele possa gerar para a nossa população um conjunto de legados sociais, sobretudo, e também de infraestrutura que permitam servir como benefício para o nosso povo. Então, existe um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas paralelas. As estruturas temporárias atendem aos chamados requisitos FIFA, ou seja, os requisitos da Copa do Mundo. Ao lado dessas questões, outro conjunto de ações vinculadas a ações sociais, qualificação profissional, intervenções de mobilidade urbana, infraestrutura, como é o caso do estádio e das obras que estão sendo desenvolvidas, acessibilidade, meio ambiente, enfim. Ao final, nós faremos certamente um outro debate, que não é esse, sobre o custo-benefício da Copa. E a nossa responsabilidade é que a gente tenha um grande benefício como legado para o nosso Estado e para o nosso país, e certamente a inserção do Brasil e da Bahia no cenário internacional como destino turístico e com um conjunto de ações que geram geração de emprego e renda e melhoria de qualidade de vida para o nosso povo. Esse é o nosso desafio e nós estamos atentos e firmes nesse propósito, que é o propósito estabelecido pelo governador Jacques Wagner. Mais alguma intervenção? Bom, já que não há mais nenhum questionamento, nenhuma intervenção, gostaríamos de informar que as resoluções decorrentes desta audiência estarão disponíveis no sítio da Secopa, www.secopa.ba.gov.br. Senhoras e senhores, nesse momento damos por encerrada esta audiência pública e, em nome da Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, desejamos a todos uma ótima tarde.